Pessoal, hoje o Fala Empreendedor é com o Gustavo Couto, vulgo Big Boss. Pessoal, o Gustavo Couto, vou pedir para ele falar um pouco sobre ele, certo? Mas o Gustavo Couto tem aqui, eu posso dizer que é a maior agência de brasileiros dos Estados Unidos? Com Gustavo? certeza, eu não conheço nenhuma maior. Então podemos afirmar, não é? Ele é o dono da agência Brasilionaires, certo? Que é uma agência de brasileiros que está nas duas maiores indústrias dos Estados Unidos e do mundo que mais cresce, ou seja, indústria financeira e a indústria da educação. Show de bola. Maravilha. É uma honra, Gustavo. Prazer muito obrigado. Estar aqui com você. Obrigado você, Renan. Maravilha. Me fala um pouco quem é o Gustavo, de onde o Gustavo veio, qual estado, quantos anos o Gustavo já está aqui nos Estados Unidos. Fala um pouco para o empreendedor que está assistindo a gente aí, Gustavo. Sim, com prazer, cara. Meu nome é Gustavo Couto, originalmente de Belém do Pará, pai de família, tem 2 filhos adolescentes e pré-adolescentes. A gente mora aqui nos Estados Unidos há mais de 24 anos. Eu tenho mais tempo de vida nos Estados Unidos do que antes dos Estados Unidos. Olha. A virada foi esse ano. Certo. E desse tempo todo morando aqui, nós tentamos coisas diferentes e hoje nós somos os fundadores da agência Brasilionaires e estamos aqui junto com o Renan e com outras pessoas liderando uma equipe que só cresce, só expande um propósito de ajudar os brasileiros nos Estados Unidos a ficarem mais rico, criarem mais riqueza. Legal, mas antes disso, o Gustavo veio de uma família rica, veio de uma família pobre? A minha história do Brasil, cara, não. A minha família, sim, se você for pensar 2 gerações atrás, era uma família bem simples. O meu avô morou em Salvaterra. Salvaterra, para quem não conhece, na Ilha do Marajó. E a minha mãe, os meus avós do lado da minha mãe vieram de Igarapé-Mirim, no interior do Pará. Certo. Então, assim, família simples que foi crescendo. O meu avô tinha uma venda lá em Salvaterra, na famosa mercearia. Já ouviu falar de uma mercearia? Pois é. Boutique, mercearia. Exato. Né? Ele tinha uma mercearia lá em Salvaterra, conseguiu criar a família de forma bem simples, os avós da minha mãe também. E aí o meu pai, quando ele teve a oportunidade, foi para a cidade grande que era Belém do Pará. Certo. Mas ainda simples, uma vida meio que, vamos dizer assim, começando tudo, né? Meu pai chegou até a morar em casas de palafita lá em Belém. Super simples. Palafita é estilo barro? Palafita são casas de madeira em cima do alagado. Então você tem aquela área alagada e as casinhas de madeira ali com as vigas de madeira não ali tem sustentando cimento, a casa. Não tem cimento, não tem nada. Ele falava que para dormir era tanto mosquito que a gente chama de carapanã. Era tanto carapanã e não conseguia dormir, tinha que colocar um tapete embaixo, mosquiteiro, fazer isso, fazer aquilo, e ainda assim os mosquitos atrapalhavam o sonho. Então, assim, uma vida bem simples, mas ele conseguiu construir. Ele passou em concurso público, entrou como funcionário público, e quando eu nasci, a gente já podia se considerar uma classe média, vamos dizer assim. Né? Então, venho de classe média no Brasil, não posso reclamar da minha infância, tive uma infância maravilhosa, super confortável, mas o meu pai, na década de 80... começo da década de 80, ele veio a trabalho aqui para Miami e ficou apaixonado pelos Estados Unidos. E aquela coisa da visão, ele voltou para o Brasil trazendo fotos, trazendo slides, trazendo histórias para contar e começou a contar isso de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, e aquilo implantou na nossa cabeça como criança. A semente, né? Plantou a semente. Foi assim que começou o sonho americano para nós. Legal, que bacana, interessante. E hoje, pessoal, essa agência Brasilionaires, você tem noção mais ou menos, Gustavo, de quantas pessoas vocês... É o Gustavo e a esposa, tá, pessoal? O Gustavo e a Marina Couto. Eu acho que a Marina Couto é a que... É sempre a mulher. Exato, ela é a responsável, ela que faz acontecer. Praticamente. Exato. Você sabe quantas pessoas vocês já atingiram, assim, direto e indiretamente? Quantos brasileiros aqui nos Estados Unidos? Uma faixa assim? Renan, eu vou te dar alguns números para você ter uma ideia, assim. O poder de uma decisão, né? Certo. Quando nós decidimos embarcar nessa jornada de nos tornarmos consultor financeiros, trabalhar na área de finanças, a ideia era, cara, muita gente precisa saber dessas informações. A primeira palestra que eu fui, eu fiquei abismado do tanto que eu não sabia. E olha que eu me considerava um cara estudioso a respeito de dinheiro. Tem vários livros aqui que eu li desde que eu cheguei nos Estados Unidos. Mas hoje, por conta daquela decisão, só para te dar uma referência, nós já ajudamos mais de 15 mil clientes, são clientes nossos, diretos,
Certo. Fora mais ou menos 400 consultores ativos que mudaram a sua profissão ou estão mudando de carreira, mudando de profissão. E o impacto indireto não dá nem para medir, porque para você atingir 15 mil clientes, você falou com muito mais pessoas. Né? Você palestrou e deu educação financeira para muito mais. Né? Claro. E ainda é só a pequena parte do iceberg, porque se você pensar que tem 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos, nós não fizemos nada ainda. Olha isso, não tinha noção de quantos. Dependendo da estatística que você ouve, você vai ouvir de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Então, assim. Tem muita gente. Tem muita gente que busca. Ninguém mudou do Brasil para os Estados Unidos para passar dificuldade financeira, ou não é? Exatamente. Então, as pessoas que mudaram do Brasil para os Estados Unidos estão buscando aprender mais sobre dinheiro. E aí, então, tem uma grande demanda e poucos profissionais qualificados para fazer o que a gente faz, que é trazer educação, trazer informação. Então, eu ainda acho que a gente está no começo de uma grande jornada. Que legal, que bacana. E, pessoal, nessa parte que eu falei da indústria financeira e a indústria da educação, o consultor financeiro, que é o profissional que participa da Agência Brasilionaires, ele também trabalha com proteção de vida, né? Sim. E aí, o mais impactante, assim, o mais incrível que eu achei que eu estava lendo, que os brasileiros, né, a Agência Brasilionaires já entregou mais de 10 milhões de dólares para a comunidade brasileira com relação a benefício em vida, é isso mesmo? Exatamente. Nós, desde que começamos, já entregamos mais de 10 milhões de dólares em benefícios pagos. A maioria deles, benefícios em vida. O que é o benefício em vida? São pessoas que contrataram um seguro de vida para se proteger, mas ao longo do tempo tiveram uma doença grave, um câncer, um derrame, um ataque do coração. E os seguros que nós trabalhamos são seguros que têm cláusulas que permitem que a pessoa use esse dinheiro em vida, não precisando ter que falecer para deixar a herança. Então, eles antecipam aquela herança e recebem em vida. A maioria dos nossos clientes, desses 10 milhões de dólares, receberam um benefício em vida. Que bacana. E, pessoal, essa cobertura, né? Ele não vai trazer a saúde da pessoa de volta, mas vai trazer a saúde financeira da pessoa para ficar estabilizada, para ficar ok. Porque a gente sabe que a maior causa de depressão, a maior causa de ansiedade, a maior causa de suicídio, qual é? Problemas financeiros. Então, pessoal, não vai trazer a saúde da pessoa de volta, mas com relação à saúde financeira, ela não vai se preocupar com isso, não é isso? Exatamente, exatamente. O benefício em vida permite que a pessoa tenha o respiro numa das pilares da vida da gente, né, que é a parte financeira. E, inclusive, se você pesquisar, Renan, na Associação Americana de Câncer, American Cancer Society, eles dão 4 pontos que identificam a chance da pessoa sobreviver a um câncer. Tá? Vou te dar os 4, que aquilo me marcou quando eu li essa reportagem. Então, segundo a Associação Americana de Câncer, American Cancer Society, os 4 pontos são o tipo de doença, quando o câncer foi diagnosticado, do tempo da evolução daquela doença, o tipo de tratamento que está sendo usado para cuidar do câncer e a situação financeira da família na hora do tratamento. Ou seja, a situação financeira positiva ajuda na recuperação e sobrevivência ao câncer. E aí faz sentido, né? A pessoa não tem que se preocupar com a parte financeira da vida dela, ela consegue focar na recuperação. Interessante. Uau! Incrível. Incrível. Isso foi um choque para mim. E é por isso que acho que a gente faz cada vez mais o que a gente faz. Eu não sei qual foi a tua experiência quando você conheceu o trabalho da Five Rings ou até mesmo a parte de seguros, mas para mim, quando eu comecei, eu já tinha seguro de vida. Meu pai tinha falecido, é uma outra história, mas eu, antes do meu filho nascer, fui lá e comprei um seguro de vida para mim, para a Marina. E quando eu fui na primeira palestra, eu vi, cara, não sabia que isso era possível dentro de um seguro de vida. E aí eu fui olhar o que eu tinha, que era basicamente um seguro só em caso de morte. E eu falei, não, eu tenho que trocar e eu tenho que ensinar as pessoas que isso existe. Porque o que pesa para nós, financeiramente, como imigrantes, é a falta de informação. É isso que prejudica as pessoas para elas realmente se planejarem, se prepararem, se protegerem e criarem riqueza nos Estados Unidos. Claro. Saber como. Exato. E informação é poder, né, Gustavo? E veio atrás de mim uma cliente que ela falou assim, Renan, eu estou querendo fazer um planejamento de college para minha filha, ou seja, um planejamento para a faculdade da filha dela. Sim. Ok, eu posso lhe ajudar. Eu fiz um planejamento de college para ela, mas eu falei, olha, para sua filha ter um planejamento de college, você precisa ter alguma proteção também. Os pais precisam ter uma proteção igual ou superior à da criança. Ok.
Para isso, eu tive que fazer uma para ela que ela não tinha ainda, tá, Gustavo? Certo. Peguei e fiz uma proteção bem básica para ela. Que faz sentido, né? Que faz sentido. O que aconteceu? Gostaria de compartilhar aqui quem está assistindo. Ela me ligou uns dias atrás falando: Renan, eu tô saindo aqui do médico e o médico acabou de me dizer que eu tô com câncer. Uau. Você chegou na hora certa. Fulana, fica tranquila, vai dar tudo certo, você vai ficar boa, isso e aquilo outro. Se você quiser utilizar, você pode utilizar em vida, a questão da cobertura, porque é benefício em vida. Ela falou: Renan, eu não quero utilizar em vida porque só sou eu e minha filha. Deus me livre, aconteça alguma coisa comigo, eu vou deixar para minha filha. Eu falei: tá tudo certo. É uma escolha, é uma opção. Exato. Exatamente. É saber que existe a opção é o que nos falta em muitos contratos de seguro. A pessoa não tem essa opção. No nosso caso, nós buscamos aqueles planos, aqueles contratos que te dão essa opção. Legal, interessante. E um outro ponto que eu acho que é bom a gente ressaltar aqui, Renan, é que não é só questão do seguro. Quando a gente fala transformar a comunidade mais rica, a gente fala de criar riqueza, certo? E o que empobrece? É eu colocar o meu dinheiro naquelas roubadas. Vou investir em cripto, vou investir na moda do dia, vou investir na bolsa. Rentabilidade de 20% ao mês. É isso que prejudica, porque aquele sonho de querer ficar rico da noite para o dia. Enquanto que a gente fala, nossos produtos de acumulação com juros compostos são protegidos contra quedas da bolsa. Exato. Se o mercado estiver indo bem, você ganha rendimentos. Se o mercado vai mal, você está protegido, certo? Então, no final da história, se você for olhar o que a gente faz, é oferecer paz de espírito para as famílias acumularem tranquilamente, sem se preocupar com o que está acontecendo com o mercado, com a próxima crise que vai acontecer. Eu tenho aquele plano que... Eu posso até ter outros investimentos. Eu acho que ninguém é contra você ter diversificação no que você faz. Mas aquela parte da minha grana, eu sei que eu não perco. Legal. Ela é garantida e ela vai garantir um futuro, pelo menos uma estabilidade no meu futuro também. Legal, bacana. E, Gustavo, hoje o Brasilionaires é dentro de uma empresa americana, certo? Sim. Me diz uma coisa, para o Gustavo iniciar nessa carreira de empreendedorismo, foi fácil? Tem alguma experiência que você quer compartilhar com o empreendedor que está assistindo, empreendedora? Sim. Eu acho que sempre que você começa qualquer negócio ou qualquer empreendimento, tem desafios. Porque o começar tem que quebrar a barreira do medo, tem que quebrar a zona de conforto. E para nós, começar não foi fácil naquele início da carreira de consultor financeiro. Alguns amigos ficam na dúvida, te jogam a dúvida para você. As pessoas estão te vendo fazer essa transição, talvez não confiam 100% ainda no teu trabalho. Então, essas barreiras você tem que conquistar como? Com determinação. Eu tinha que saber por que eu estou mudando. Eu acho que isso é importantíssimo. O que me leva a fazer essa mudança? E segundo, eu tenho que saber para quê, onde eu quero chegar. O teu porquê e o teu para quê vão te sustentar nos momentos difíceis. Então, isso foi o que aconteceu com a gente. Qual a sua motivação, né? Qual a tua motivação? Por que você começou esse negócio? E importante você estar inserido no ecossistema adequado, né? Também. Se você estiver naquele ecossistema que as pessoas se encontram para comentar sobre o Big Brother, comentar quem ficou com quem, comentar a cervejinha, o pagodinho, isso, aquilo, outro. Pessoal, já pensou em estar em uma roda de amigos que no final de semana estão indo fazer um treinamento, estão indo fazer um curso, estão indo fazer uma mentoria para conseguir agregar e aprender cada vez mais? Então, qual o ecossistema que você está inserido e qual o grupo de amigos que você está participando? Com certeza. A média das 5 pessoas. Eu ia falar a mesma coisa. Você é a média das 5 pessoas que te cercam, que você mais convive. Basta você olhar, então, onde eles estão indo para saber para onde você está indo também. Boa. É ou não é? Exatamente. Perfeito. E eu estava até conversando com um amigo, né, que ele começou a empreender, certo, Gustavo? E ele falou assim: Renan, o meu negócio, cara, eu mal comecei e tá dando tudo certo. Aí eu falei para ele: fulano, vai dar tudo certo. Eu falei, ou seja, deixa eu corrigir, não vai dar tudo certo. Quando a gente está empreendendo, pessoal, não vai dar tudo certo. Vão ter várias situações que a gente vai ter que se adaptar, vão ter várias situações que a gente vai ter que fazer de um outro jeito, certo? Empreender é isso, é um comportamento. A frase que eu digo é: você tem que estar preparado para o pior, mas você espera o melhor. Exato. Exatamente. Porque empreender ninguém sabe. Vai ter os altos e baixos, e o importante é não acampar na hora que você está na hora baixa. Não é só mil maravilhas, né, Gustavo? Não é só mil maravilhas. O negócio é seguir em frente, né? Legal. E além de tudo isso, como você tem um grupo de brasileiros, o ponto que eu queria chegar aqui é: muita gente fala, principalmente quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tenham cuidado com o brasileiro.
Sim. Tenham cuidado que o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo outro. O que você tem para falar sobre isso, Gustavo? Olha, eu acho o seguinte, Renan, a gente tem que entender o que quer dizer preconceito. Preconceito é você ter um conceito antes de avaliar, ou seja, pré-conceito. Tá? Antes de eu pensar, eu já estou tendo aquele conceito a respeito de algo. Então, o que aconteceu? Infelizmente, algumas pessoas, no começo da imigração Brasil para os Estados Unidos, sofreram discriminação ou foram enganadas por outros brasileiros e aí criaram aquele preconceito de que não faça negócio com brasileiros. Isso, para mim, é totalmente errado. Nós viemos do Brasil, nós tivemos sucesso nos negócios do Brasil. Brasileiro tem sucesso em negócios aqui nos Estados Unidos, nós somos prova viva disso, mas tem diversos outros empresários brasileiros com sucesso aqui. Então eu convido as pessoas que infelizmente receberam e aceitaram esse preconceito sobre negócios com brasileiros a mudar a crença limitante e pensar, por que não? Será que todo brasileiro é problemático ou será que tem também americano problemático, latino problemático, russo problemático, alemão problemático? Cara, problema você tem, não importa a cultura, são pessoas. O que a gente tem que saber é quem são as pessoas que estão fazendo o negócio e analisar se eu consigo estudar bem antes de dar o próximo passo naquele negócio. Perfeitamente, excelente ponto. E a questão do network, né? De você estar fazendo network ali com outras pessoas, eu costumo dizer que quanto mais pessoas você conhece, mais valor você terá. Com certeza. Network vale ouro, né? E é isso que o Gustavo está falando. A gente está entre pessoas boas, num ecossistema, um ambiente adequado, na hora certa, com pessoas certas, certo? Você não vai ter aquele insight ali, tomando aquela cervejinha, postando a foto da cerveja, naquele pagode e tudo. Não. É mais fácil você ter numa mentoria, no curso, no treinamento. Não é isso? Não é mais fácil. É muito melhor você ter o insight certo no lugar certo, não é? Porque às vezes você pode ter a ideia totalmente errada só por causa do ambiente que você está, sim ou não? Perfeito, exatamente. E pessoal, para finalizar aqui o nosso papo, gostaria de comentar um ponto que o brasileiro ele está fazendo o papel dele aqui nos Estados Unidos, e o brasileiro, pessoal, é um povo empreendedor, certo? Eu tive um ano retrasado no evento nacional dessa empresa americana e tinha o quê? Mais ou menos umas 20 pessoas no evento nacional, nessa faixa? Na convenção? Na convenção. Não, tinha mais. Em Denver tinham mais ou menos 300 pessoas. 300 pessoas. No ano retrasado que eu fui... não, você diz brasileiros? Não, do total. No total, mais ou menos umas 300 pessoas. 300? Pronto, no ano passado eu e a Clarice a gente não foi por conta do nascimento do Benício. Mas no ano retrasado, de 10 pessoas que subiram no palco, que são os que mais estão sobressaindo na carreira, 9 eram brasileiros. Ou seja, meu amigo, me arrepio aqui, não deu para mostrar porque eu tô de... tá de paletó. É isso aí, cara. É incrível ver... E eu acho que a gente vai ver isso quanto mais a gente está no ambiente certo, como você falou, Renan, como que os brasileiros se sobressaem. Porque a gente não veio aqui para brincar, né? Alguns vieram, mas a grande maioria veio aqui para ter sucesso, veio aqui para conquistar seu espaço, para realizar os seus sonhos ao sair do Brasil para os Estados Unidos. E quando você encontra uma indústria sólida, que remunera bem, com uma empresa sólida, de boa índole, vamos dizer assim, de caráter, em que as pessoas trabalham em conjunto e colaboram uma com as outras, Sim. Tem todo um ambiente para você dar certo. Então, você entra ali para dar certo, você vai dar certo. E os brasileiros estão dando muito certo na indústria de consultoria financeira, como você falou. É normal em cada evento metade dos palestrantes serem brasileiros, porque estão fazendo a diferença, Sim. E às vezes até mais. Ou não é? Com certeza. E o mais bacana é que já chegou o americano perguntando qual o segredo do brasileiro. Por que o brasileiro está prosperando tanto e o americano não? Pessoal, o brasileiro, o empreendedorismo está na veia. E aqui que o sistema é todo correto, direitinho, e a gente sabe trabalhar, a gente tem força de vontade, a gente acorda cedo para fazer o que tem que ser feito. Isso para nós brasileiros é o que tem. É fichinha. Exatamente. É unir o útil ao agradável. Legal. Perfeito. Gustavo, para finalizar, você quer deixar alguma mensagem para quem está assistindo a gente, para quem está pensando em montar algum negócio, para quem já está com o negócio e está querendo prosperar mais? Sim, eu acho que algumas mensagens então, Renan. Legal. Primeira, se você está buscando qualquer outro negócio, estuda bem antes de fazer o negócio, mas especificamente observe os resultados. Não ouça as histórias, ouça os resultados. Dê ouvido a resultados.
aquele negócio está começando e não tem um modelo, ou ele já existe, já está andando e tem um modelo que está sendo duplicado com resultados positivos? Esse é o meu ponto para quem está buscando empreender. E se por acaso a indústria financeira te interessa, está aqui o nosso amigo Renan, entre em contato com ele, que está montando uma agência gigantesca, tendo resultados, e conversa com ele que ele pode te mostrar esse caminho, porque acho que o que a gente tem aqui é bastante espaço para expandir, muita demanda por profissionais qualificados e um processo e um sistema que está funcionando, que tem resultados e que mostra os resultados para os seus clientes e para os seus consultores também. Legal. O que é bom a gente tem que compartilhar, né, Gustavo? É isso aí. Nós somos responsáveis pelo bem que a gente não fez. Então, se às vezes você sabe uma pessoa que está precisando de uma oportunidade, quer ter uma renda extra, quer ter uma carreira nova e você não compartilhar aquilo que foi bom para você, é egoísmo seu. Então, a gente está aqui para ajudar cada vez mais pessoas, cada vez mais brasileiros a prosperar aqui na América. É isso aí, galera. Foi um prazer estar aqui com você, Renan. Obrigado pelo convite. É uma honra, Gustavo. Valeu, meu amigo. Um abraço. Valeu, galera.